Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 36. Versículo 27. Vamos ler a partir do versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Pai, nós clamamos em Teu nome, para que o Senhor venha estar em nosso meio. Seja o nosso pastor, que o Senhor venha estar revelando mais o Teu Filho aos nossos corações. Resplandeça a Tua luz, Pai, em nossos corações, e que nós possamos, Pai, contemplar mais o Teu Filho. Que o Senhor venha estar nos dando uma concentração na Tua palavra, para que nós possamos cultivar mais, Pai, dessas sementes que o Senhor tem entregado a nós. É o que nós clamamos em Teu nome. Amém. Semana passada nós meditamos juntos na abertura da nossa reunião em Tiago, capítulo 1, versículo 21. E nós vimos a maneira que deve ser recebido. Na verdade, a única maneira que tem como nós recebermos a palavra, que é se nossos corações estiver totalmente vazio, livre, despojado de qualquer coisa, para que nós possamos acolher a palavra com mansidão. E comece uma autorreflexão, porque nós já estamos à beira de algumas mudanças, nós já estamos à beira de estarmos ao serviço do nosso Senhor de uma maneira mais intensa. O que você fez com a semente que o Senhor nos entregou semana passada? O que você tem feito com a semente que o Senhor tem nos entregado durante essas semanas que foram maravilhosas? Até mesmo sexta-feira. A palavra de sexta-feira foi muito forte. Olha a semente que o Senhor nos entregou. E o que nós temos feito com essas sementes que o Senhor tem nos entregado? Porque, como nós já vimos na parábola do semeador, essas sementes são destruídas muito facilmente. Se nós não temos um coração bom, reto, um coração sem pedras, um coração sem espinhos, um coração sem excesso de pensamentos que vão pisotear essas sementes, um coração que está sendo rodeado pelo inimigo, que ele vem comer essas sementes como uma ave. Então, o que você tem feito como que você tem cuidado dessas sementes que têm sido entregue a você? Você lembra dos espinhos? Que os espinhos são os cuidados com a vida? O quão cuidadoso você tem sido com a sua vida? O quão cuidadoso você tem sido com os seus negócios e não com os negócios do nosso Pai? Então, tudo isso que nós já meditamos é o ponto central para nós cuidarmos dessas sementes que o Senhor tem entregado. E qual que é a importância dela, como nós vimos em Tiago? Ela tem o poder de salvar a nossa alma. Se nós não cultivamos essas sementes, nada mais resta para nós. Nada mais resta para nós. Esse coração que veio adoecido, como foi dito no início, esse coração que veio enfermo, a única coisa na terra que é capaz de curá-lo são as sementes que o Senhor tem nos entregado. De novo, eu peço perdão, igual semana passada. Eu estou sendo acometido por um ataque espiritual do ar-condicionado e eu não estou aguentando. Então, nós temos esse desafio e o intuito nosso é só um. É nós começarmos a agir, começarmos a nos posicionarmos como os agricultores do nosso Senhor, com essas sementes que Ele tem nos entregado. E a convocação que foi nos entregue sexta-feira, para participarmos dessa caravana do nosso Senhor Jesus, o qual Ele é o líder, Ele fez esse pedido também a nós em Mateus 16. Ele nos convocou em Mateus 16. E Ele nos deu a condição para seguirmos a Ele. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz.
Mas esse querer acompanhar o nosso Senhor Jesus, está incluído uma manifestação desse querer, que é o quê? Negar a si mesmo. Então, se você quer participar dessa caravana do nosso Senhor Jesus, essa caravana da vida, você tem que negar a sua vida. Se você quer participar da caravana da vida, você tem que negar a si mesmo. Quem ama a sua vida, perde-a. Quem odeia a sua vida, preserva eternamente. Não foi isso que nós vimos semana passada? Então, está incluso essas decisões para nós seguirmos o nosso Senhor Jesus. Então, nós temos que nos posicionarmos imediatamente sobre isso. Nós estávamos louvando ao nosso Senhor, clamando para Ele mostrar a glória dEle, como foi dito na ministração, citando o Êxodo 33. E esse texto ele é tão lindo, de Êxodo 33, porque se a gente voltar um livro atrás, Gênesis, o que acontece, como nós vimos semana passada, o ser humano perdeu o vínculo com o nosso Senhor, ele rompeu a relação com o nosso Senhor, e agora ele foi destituído da glória de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3, 23. Todos pecaram. Então o pecado rompeu o vínculo com o nosso Senhor, e agora nós somos destituídos da glória dele. E é interessante que quando nós observamos isso, nós vemos Moisés clamando para ver a glória do nosso Senhor. A resposta do nosso Senhor é assustadora. Porque ele não diz, vou te mostrar, ou olha aqui, ou resplandeceu. Não. Ele fala, passarei diante de ti toda a minha bondade. E isso está incluso tudo que foi feito. E você pode pensar, mas isso já é no final do livro de Êxodo. No capítulo 33. Êxodo tem 40 capítulos. Você pode falar, mas ele já mostrou a bondade, libertando o povo do Egito, abrindo o mar, fazendo o maná cair do céu, nuvem cobrindo eles. Então, qual bondade ele está falando? Quando nós vemos o nosso Senhor Jesus vindo ao mundo, lá em João capítulo 1, o que acontece quando é dito que o Verbo se fez carne? No versículo 14. Habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A única maneira de nós vermos, ou nós retomarmos essa glória que foi perdida, é em Jesus. Hebreus 1 é muito claro sobre isso. Porque ele vai falar que Cristo, ele é o resplendor da glória. A expressão exata de Deus. Então, quando nós vemos isso, a única maneira de nós termos a glória de Deus reestabelecida em nossas vidas é através de Cristo. É a única maneira. Então, quando que Moisés viu a bondade de Deus? Quando ele viu Jesus. Hebreus 11, a partir do verso 13, vai falar que esses antigos que obtiveram bom testemunho através da fé, eles morreram sem ver as promessas de Deus se cumprirem. E qual que era a promessa de Deus? Ver a glória, ver a Ele. Em João 1, no versículo 18, ele disse, ninguém jamais viu a Deus. E não viram. A única maneira de nós vermos a Deus é através de quem? Do nosso Senhor Jesus. Então, quando que Moisés viu o nosso Senhor Jesus, como foi dito ontem? No Monte da Transfiguração. Quando Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos. A glória dele foi resplandecida perante todos. E ali apareceu Moisés e Elias. E quando a gente observa isso, entende isso, e agora nós temos o nosso Senhor habitando em nós, a glória dele habitando em nós, nós temos um privilégio que ninguém nunca teve no passado. E olha o que Moisés fez. Os que estão estudando o livro de Êxodo sabem que a multidão que saiu do Egito era 600 mil homens contados, tirando as crianças e as mulheres. Então daria mais ou menos 1.700.000 pessoas caminhando na liderança de Moisés. Ele liderou essas pessoas que vocês viram, que eram idólatras,
pessoas extremamente difíceis, pessoas incumbidas de um monte de dificuldades, que elas são um espelho de nós. O caminho do deserto é o espelho da nossa caminhada com o Senhor. E Moisés é a representação do nosso Senhor Jesus, muito claro isso. Então, quando você vê ele sem o Espírito de Deus, sem a glória de Deus, tendo que ficar no monte para ver a Deus e relacionar com Deus, e ele fez tudo isso guiando o povo, liderando essa multidão, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a glória de Deus e não resplandecemos nem um pingo disso. Então, olha para você ver essa profecia que a gente acabou de ler. Essa profecia não se cumpriu no Antigo Testamento. Nós temos aí, de Gênesis a Malaquias, essa profecia, nenhum do Antigo Testamento teve o acesso como nós tivemos. Porque quem trouxe o Espírito de Deus? O nosso Senhor Jesus, como nós vamos ver. Então, quando a gente vê essa profecia, olha que linda que ela está falando. Que nós vamos receber um coração novo. Por quê? O coração que tinha posto em nós foi adoecido pelo pecado. Então, o nosso coração está enfermo. O próprio Jeremias vai dizer que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Jeremias capítulo 19. Mais enganoso do que qualquer coisa. Lembra daquela palavra? Desesperadamente corrupto é o nosso coração. Por quê? Por causa da condição do pecado. Igual foi citado pelo pastor Israel, de Marcos 7, versículo 21, que toda a maldade que existe, ela não está externa, ela procede de dentro dos nossos corações. A única maldade que existe no mundo, ela procede de nós mesmos. E esse de nós mesmos é de nossos corações. Então nós já temos um problema aí, que é um coração enfermo. Só que aqui foi prometido a nós que esse coração seria trocado. E não só o coração, no versículo 27, fala que o nosso espírito seria trocado. E esse espírito tem um intuito: nos trazer o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, através dos seus mandamentos. Então, por que vai ter que ter um coração novo e um espírito novo? Porque quando nós meditamos semana passada na formação do homem, em Gênesis capítulo 2, nós vimos que o Senhor, ao formar o homem do pó, da terra, ele soprou o seu espírito para o homem. Então ali ele já pôs o espírito dele dentro do homem. Só que quando ele pôs o espírito dele dentro do homem, o que aconteceu com o homem? Ele se tornou uma alma viva, uma alma vivente. Então, imediatamente no capítulo 3, o homem peca, o vínculo é rompido, a glória é destituída, porque a glória foi destituída do homem porque ele pecou, só que essa glória estava aonde no homem? No Espírito. Porque o Espírito é de Deus. E a glória é referente a quem? A Deus. Então, a única coisa que nós tínhamos que é relacionada intrinsecamente a Deus é quem? O seu Espírito. Então, quando nós temos um rompimento com o nosso Senhor, e nós perdemos o Espírito, se nós perdemos o Espírito, com o Espírito nós somos alma vivente, sem o Espírito nós somos o quê? Homens carnais. E a carnalidade se multiplicou sobre toda a terra, vindo o dilúvio, vindo a Torre de Babel, e assim por diante, por Gênesis, Êxodo e até o final de Malaquias. Então, quando você vê isso, Efésios, o apóstolo Paulo, vai nos mostrar ainda de uma forma mais clara essa perca do Espírito de Deus. Que ele vai falar, eu só estou dando um contexto, uma introdução, que ele vai falar que, Efésios 2, a partir do primeiro versículo, vai falar que quando o nosso Senhor encontrou a nós estávamos em umas condições de mortos, por causa que nós estávamos o quê? Contidos com pecados, com delitos. Então, essa condição de estarmos em pecado nos trouxe a morte, a perca do Espírito, porque o Espírito é a vida. Não tem como. É tão lindo, o primeiro capítulo de João, ele é tão forte, ele é uma bomba atômica,
Porque ele é contido tudo. Ele declara que Jesus é Deus, ele declara que ele é o Criador de todas as coisas foram feitas por meio dele, ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo isso em 2, 3 versículos. E imediatamente no versículo 4, ele fala que nesse homem, nesse corpo, estava contido a vida. E essa vida era a luz dos homens. Quando nós observamos isso, muitas das vezes a gente traz uma mistificação da pessoa e da obra do Espírito Santo. Só que, primeiramente, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como você está vendo, desde o início das Escrituras, desde antes da fundação do mundo, o Espírito está presente. Porque o Espírito estava pairando sobre a face do abismo. Ele pairava sobre as águas. Na criação, o Espírito estava presente. Ele está em tudo. E a gente trata ele como um vento, ou como um arrepio, ou qualquer coisa emocional, infantil. Só que o Espírito, ele é uma pessoa. O Espírito, ele é muito além de qualquer coisa. Ele é a vida nossa. Sem o Espírito, nós não temos vida. Então, quando nós vemos que o nosso Senhor, que está vindo, está a vida contida nele, em João capítulo 1, versículo 4, que a gente citou. Por que a vida está contida nele? Porque quem formou o nosso Senhor Jesus? Quando nós vemos o Antigo Testamento, igual nós meditamos ontem, nós vemos que esses livros todos, esses 39 livros, como Hebreus vai falar, são só sombras, figuras, parábolas, apontamentos das coisas celestiais que haveriam de acontecer. Então você só vê aquelas figuras do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios, os cordeiros, desde o primeiro sacrifício de um cordeiro, para fazer as peles para Adão e Eva, cobrir o seu corpo pecaminoso através de pele, o único sacrifício agradável ao Senhor de Abel, que foi um cordeiro sacrificado, o único que teria como ser aceito pelo nosso Senhor, apontando para unicamente ao nosso Senhor Jesus. E quando nós vemos esse tanto de apontamento, nós nos deparamos com o Salmo 40, a gente conhece muito o Salmo 40, a partir do versículo 6, que ali tem uma declaração assustadora. Porque vai falar que Deus não quer sacrifícios. Ele não requer sacrifícios e ofertas. Por quê? Porque ele é o dono, ele é o criador de todos esses bezerros. Ele não quer. Ele não quer. Então, qual que é a única coisa que ele quer? Olha que lindo esse verso, que é o nosso próprio Senhor Jesus falando. Então, eu disse, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então, eu me entrego. E Hebreus 10, no versículo 5, cita esse mesmo capítulo. E olha para você ver o que vai citar lá. Que o nosso Senhor foi preparado um corpo para ele. Já que o nosso Deus não quer sacrifícios e ofertas, o que aconteceu? Foi preparado um corpo para o nosso Senhor Jesus. E como nós já sabemos de Lucas, o único que cita sobre o nascimento, a infância do nosso Senhor Jesus, o que vai falar? Que como Maria não tinha conhecido José, como que ela ia ter um bebê? Ela pergunta para o anjo. E ele disse o quê? Que a nuvem vai cobrir você, a sombra vai te cobrir, e o Espírito vai fazer o bebê em você. Então, o Espírito Santo fez o nosso Senhor Jesus. Por isso que quando o anjo fala para ela sobre o nosso Senhor Jesus, o nascimento dele, o que ele fala? O ente santo que vai nascer de você. Porque o Espírito Santo compôs aquele corpo. Então, o verso 5 de Hebreus 10 fala, ó, me preparaste um corpo, já que você não quer um sacrifício e nem ofertas desses animais, você quer o meu corpo, o único corpo santo, o único corpo adequado. Então, nós vimos que o nosso Senhor Jesus ele é puramente homem, ele é unicamente homem, só que santo. E quando nós observamos isso do nosso Senhor Jesus, da vida dele, nós temos que dar uma ênfase principal na vida dele como homem. Por quê? O nosso Senhor Jesus, ele é homem
e ele é Deus. Nós vimos isso em Filipenses capítulo 2, que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não tomou como prêmio, algo a se agarrar, o ser igual a Deus, o ser Deus. E João capítulo 1 também fala isso. Só que quando nós olhamos para que ele se esvaziou-se, como fala Filipenses 2, assumindo a forma humana, ele não tem mais o privilégio e o poder de agir como um Deus. Então Jesus nasce, Jesus começa seu ministério com 30 anos, e a primeira coisa que ele se depara é com a tentação no deserto. Ele vai ter o seu embate com o inimigo. E agora ele é aprovado, ele vence o inimigo, ele passa por esses 3 anos aqui na terra, até os 33 anos, é crucificado, morre, é sepultado, ressuscita, vai aos céus e é o nosso vitorioso. Como que ele fez tudo isso? Não utilizando o poder de Deus. Sendo 100% homem. Ele foi 100% homem. E por isso que é pedido para nós sermos seus imitadores. Porque ele foi homem. A única resposta que nós temos é pelo poder do Espírito de Deus. Sem o Espírito, o nosso Senhor Jesus não conseguiria ter o êxito que ele teve. Porque ele não teria outras condições a não ser humanas. Ele não poderia burlar isso. E é o que nós vamos ver agora. Olha Mateus para você ver. Abre Mateus capítulo 3. Vamos ser bem breve por causa do nosso tempo. Olha para você ver o versículo 13 de Mateus 3. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu venhas a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olha para você ver. Olha para você ver. Com 30 anos de idade, o nosso Senhor Jesus, ele saiu da toca dele de Nazaré, onde ele estava confinado ali, trabalhando como um carpinteiro, o filho do carpinteiro. Até aquele momento ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha aparecido a ninguém. Ninguém tinha conhecimento sobre ele. Tanto é que quando ele começou a ministrar e fazer curas, todos se espantaram com as suas palavras, e falando: este é o filho do carpinteiro, este é o carpinteiro, porque ele não tinha feito nada. Ficou esses 30 anos em oculto, guardados pelo nosso Senhor ali em Nazaré. Quando ele começa seu ministério com 30 anos de idade, a primeira coisa que acontece é ele sair da sua cidade, igual dito aqui no versículo 13, sai da Galiléia e vai para o Jordão, onde ali estava João Batista. João Batista pega Jesus, não vamos entrar em pormenores, porque o nosso foco é só o Espírito. Ele submerge o nosso Senhor, quando sobe, os céus se abrem, desce o Espírito em uma forma de uma pomba e pousa sobre ele. O que significa esse batismo, como nós vimos ontem? A única maneira de nós entendermos isso é pelo relato do próprio João, na pregação de Pedro. E está em Atos 10, versículo 38. Fala que esse batismo do nosso Jesus, que é de arrependimento de pecados, ele não tem pecado. Então, logicamente, não é para Jesus se arrepender de pecado. E tem uma frase aí no versículo 16, uma palavra, que diz que logo saiu da água. Porque quando o homem era batizado por João Batista ou por seus discípulos, ele, ao se levantar, ele ficava perante todos e confessava seus pecados perante todos. O nosso Senhor Jesus foi batizado e logo saiu da água, porque ele não tinha pecado. Então, qual que é o símbolo do batismo na vida do nosso Senhor Jesus? Atos capítulo 10, versículo 38. Que ali, quando Jesus foi batizado, foi quando Deus ungiu a Jesus com o Espírito.
Então, Jesus, com 30 anos de idade, começa o seu ministério. Com 30 anos de idade, antes de fazer qualquer coisa, antes de abrir os seus lábios, ele foi ungido por Deus. Pela única coisa que pode nos ungir, que é o quê? O Espírito de Deus. Então, esse Espírito vem sobre Jesus, e o único que vai narrar sobre isso é João capítulo 1. Que ele vai falar que esse Espírito vem sobre ele, pousa sobre ele e o quê? Permanece sobre ele. Habita nele. Durante toda a sua caminhada. E olha que lindo. Olha como que continua o capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, guiado pelo Espírito. Tem várias palavras utilizadas nos 3 evangelhos, que ele foi levado, ele foi impelido e ele foi guiado pelo Espírito. Só que na narrativa de Lucas 4, tem uma ênfase maior, porque vai falar que o nosso Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, aqui no capítulo 4, nós temos o quê? O nosso Senhor Jesus em confronte com o inimigo. E como que ele vai confrontar o inimigo? Cheio, com a pessoa do Espírito Santo. É lógico, senão ele não conseguiria. Porque ele era o quê? 100% homem. Então aqui, o nosso Senhor Jesus foi levado pelo o Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo inimigo, para ser fortalecido pelo Espírito. E olha a maneira, como eu disse, nós não temos tempo para adentrar nos pormenores, a gente faz isso no CT. As 3 tentações do nosso Senhor Jesus, ela aponta para a totalidade das tentações que nós vamos sofrer no mundo. Sendo tentado no corpo, tive fome, transforme as pedras em pães e come. A primeira tentação foi no corpo do nosso Senhor Jesus. A segunda tentação do nosso Senhor Jesus, a resposta dele é interessante da primeira, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso nos mostra algo muito lindo, porque ele foi, de acordo com Lucas 4, tentado durante 40 dias. Não só ali de imediato. Lucas 4 vai dar essa ênfase, que ele foi tentado durante esses 40 dias sem comer, jejuando. Então, como que ele se fortaleceu? Como que ele sobreviveu? Através da palavra. A gente acha que talvez isso é um exagero, só que ou a palavra está errada, ou a história da igreja está errada. Porque, como já foi citado algumas vezes, a história de alguns irmãos missionários que foram presos em regimes comunistas, a média de vida lá era 6 meses de um professor de escola bíblica que foi preso. A média de vida lá era de 6 meses, porque eles não davam comida, batiam e matavam as pessoas. Esse irmão ficou 20 anos em um campo de concentração, que era para ele ter morrido nos primeiros 6 meses. E, ao sair desse campo de concentração, comunista na China, ele citou, adivinha qual versículo? Exatamente esse. Eu fui sustentado pelo Senhor através da sua palavra, lembrando de um versículo ao qual nosso Senhor foi tentado num ambiente terrível. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Só que isso, meus irmãos, como eu disse no início, tem que ser uma realidade espiritual para nós. Não estou falando que a gente vai ser preso ou algo do tipo, ou perseguido, não estou adentrando nesse extremo. Só que se a gente não vive, se o alimento não tem a capacidade, se o que nós estamos vivendo nesse mundo material não tem a capacidade de nos suprir, nos fortalecer, nos dar a vida, a única coisa que tem a capacidade de nos dar a vida é a palavra. A questão é que nós temos que começar a nos alimentar mais dela, ter um regime completo da palavra. Quando o povo do Egito é retirado do Egito e começa a caminhar no deserto, o Senhor mudou o regime deles, tirando o alimento de peixes, tirando o alimento de alho e tudo que eles comiam no Egito, para eles comerem o maná que cai do céu, simbolizando a comida providenciada pelo Senhor, uma comida que vem do Senhor, para que agora eles tenham uma mudança completa
na sua vida. Mudança de corpo, alma e espírito. Completa da sua vida. Começando por esse regime alimentar. E hoje, qual que é o nosso regime alimentar que a gente tem que ter? Da palavra de Deus. Os próprios discípulos reconheceram isso. Para onde eu vou, se só tu tem as palavras de vida? Se a única coisa que é capaz de me dar vida, suprimento, sustentação, é a tua palavra? Então não tem que preocupar o que é a vez de comer, ou o que é a vez de vestir. Primeiro busca o reino dos céus. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso você vê que é uma simplicidade do nosso Senhor de resumir todas as coisas nele, na sua palavra, e viver dela. Então, o que ele fez nesses últimos momentos de 40 dias? Ficou meditando na palavra. E como que ele destruiu o inimigo? Através da palavra. Olha ali, o versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, como foi relembrado pelo nosso irmão ontem. Está escrito. Ele não tacou pedra, ele não rodou, ele não pulou, não fez nada. Ele falou, está escrito. Olha para você ver como que ele continua. Ele foi levado, então, agora para o alto da cidade santa, no pináculo do templo, e disse, se você realmente é o Filho de Deus, atira-te aí abaixo, porque está escrito. Agora ele vai citar o Salmo 91, versículo 11 e 12, o diabo. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Aqui, se você abrir o Salmo 91, versículo 11 e 12, você vai ver que Satanás omitiu o último momento ali do versículo. Porque a forma que ele citou é igual acontece hoje, isso mostra muitas coisas. Primeira, que a primeira coisa que ele está contestando do nosso Senhor Jesus é, você é o Filho de Deus? Ele sempre está questionando isso. Se você é o Filho de Deus, faz isso. E isso também vai ser questionado a nós, pelo inimigo. Essa é a primeira coisa que nós vamos ser questionados. Não de uma forma clara, assim, mas de uma forma implícita. Realmente, será que eu sou o Filho de Deus? E é isso que ele está recebendo. E o que foi dito em Mateus capítulo 3? Olha aí olha para a sua Bíblia, né? Olha aí para você ver no versículo 17. O último versículo. Deus vira para Jesus e fala o quê? Você é o meu Filho amado. E o diabo imediatamente começa testando o nosso Senhor na coisa que ele acabou de ouvir. Você é o Filho de Deus? Ele acabou de ouvir que ele é o Filho amado. Então, o segundo ponto é que o diabo está distorcendo a palavra de Deus, como ele sempre faz. Então, ele está falando, ó, você faz o que você quer. Por onde você estiver andando, se você tropeçar, os anjos vão te acolher. Só que o sentido daquele texto é, se você estiver andando no caminho do Senhor, o Senhor vai te sustentar com os seus anjos. Se você estiver andando no caminho do Senhor, não aonde você quiser, no caminho do Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus responde novamente, versículo 7, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, agora, leva o nosso Senhor Jesus para um alto monte e mostra todo o reino do mundo e a glória que há no mundo. Isso aqui é algo fascinante para nós. Porque quando nós observamos isso, quem é o príncipe do mundo, quem tem o governo desse mundo é o diabo. Porque o nosso Senhor Jesus também nem contestou isso. E ele mesmo diz que o mundo permanece na mão do maligno. Então, se alguma coisa no mundo é oferecida para nós, como também foi dito na palavra da oferta, tem que vir unicamente de uma pessoa, que é o dono desse mundo, que é quem manda nesse mundo. Ele é o único que pode nos oferecer isso, e ofereceu para Jesus. Mas você pode pensar assim, Jesus é santo, Jesus é sem pecado, Jesus veio com um objetivo. Você viu Lucas 2, com 12 anos de idade, ele já falou, eu vim para cuidar dos negócios do meu pai. Ele já tinha essa mentalidade, então essa oferta foi ridícula. Por que ele aceitaria os reinos do mundo? Porque o que ele está oferecendo é, você não veio ser o rei dos judeus? Eu estou te oferecendo o reino, sem a cruz. Você não precisa morrer para ter o reino. Eu te dou o reino do mundo sem você ter o sacrifício. Você vai ser o rei sem cruz. Só que você tem que fazer uma coisa, se prostrar
e me adorar. Então, o nosso Senhor Jesus foi tentado aqui, apontando também para a maneira que nós somos tentados. Por isso que João dá ênfase tão grande sobre o ódio ao mundo. Não ameis o mundo. E não só o mundo em si, mas as coisas que estão nele. Porque senão o amor do Pai não está em vós. E aí ele continua descrevendo o que são as coisas do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O desejo incontrolável que a carne tem. Igual Salomão vai descrever em Eclesiastes, no primeiro capítulo, se eu não me engano, no verso 3, que ele vai falar que os olhos não cansam de ver e os ouvidos não se fartam de ouvir. Concupiscência da carne, o desejo incontrolável da carne e o desejo incontrolável dos olhos. E a soberba da vida. Ele resume o mundo nessas três coisas. Só existem essas três coisas no mundo. E essas três tentações giram em torno dessas três coisas, claramente. A concupiscência da carne, tive fome. A concupiscência dos olhos, levei no alto monte e te mostrei. E a soberba da vida, se prostrado me adorar, chorei o reino do mundo. E também a tentação do corpo, alma e espírito. Corpo, tive fome. Alma. Os olhos são a janela da alma. Te mostrei. E o espírito. Se prostrado me adorares. João 4, 21. Se os verdadeiros adoradores adoram em espírito. A adoração é espiritual, lógico. Então, quando você olha para isso, o resumo de tudo aqui, Jesus não está sendo tentado de uma maneira simples. Ele está sendo tentado com tudo que há no mundo. E o final aí, versículo 10. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha para você ver. Que interessante. Quando nós observamos isso aqui, o nosso Senhor Jesus finaliza destruindo o Satanás e as obras dele unicamente com a palavra de Deus. Unicamente com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é envolvida. Porque quando o nosso Senhor Jesus vai descrever o que é a palavra de Deus, porque sempre tem aquela questão, né? Sempre existe uma polarização em tudo que envolve o meio cristão. Então, ou você é salvo para sempre, ou você tem que ficar mantendo a salvação diariamente. Sempre, nunca tem uma unicidade nas coisas. A gente ama separar as coisas. Então, ou você estuda a palavra e a letra mata você, ou você é extremamente espiritual sem palavra. Nunca existe um homem espiritual com a palavra. Isso de acordo com o mundo. Só que o Senhor vai descrever que a palavra dele, ela é o quê? Espírito e vida. Então, como que a gente vai ter essa palavra ao meditarmos, ao irmos aos pés dela, como realmente ela é? Se a gente estiver embutido, envolvido no Espírito. Porque o Espírito escreveu a palavra. Se você se achega à palavra nela pura, ela é morte, porque ela não tem nada de vida. É só um livro. Agora, se você se achega nela com o Espírito, ela é vida. Então, a palavra teve efeito aqui, contra essa guerra, contra Satanás, porque quem que estava com Jesus? Ele estava cheio do Espírito de Deus. Se ele não tivesse com o Espírito, essa palavra seria mais uma palavra vazia. Por que quando foi citado pelo irmão no encontro passado, por que quando estava todo mundo chorando, lá em Naim, pessoal desesperado lá, Jesus vira e fala o que para a mulher? Não temas. Entra em qualquer velório, interrompe e fala: para, não temam, não chorem. Você vai ser velado junto. Eles vão te amarrar no caixão e te jogam junto. Ou alguém vai gritar: cala a boca. Por quê? É mais uma palavra. Mas por que ele falando não tema, o povo não temeu? Porque a palavra estava envolvida em espírito e vida. Espírito e vida. Mas por quê? Porque ele esvaziou-se. Se encheu do Espírito e da palavra. Não tem como, meus irmãos. Se você se encher da palavra e aí dentro já tiver coisa, vai ser espinhos crescendo junto com essa palavra, distorcendo o que ela é.
trazendo engano para a sua vida e para os outros. Porque o único efeito da palavra de Deus é cura. Agora, a cura, se você abrir a ramificação, ela é muito maior. Porque Hebreus 4 vai falar o quê? Que essa palavra, ela é viva e eficaz como uma adaga de 2 gumes, que ela penetra os nossos corações, dividindo alma de espírito, junta de medulas, e ela é apta para discernir as intenções dos nossos corações. A única que é apta. Você não tem a capacidade de discernir o que você está fazendo. Você não tem a capacidade. A única que tem a capacidade é a palavra. E a cura vem através disso. Santificação vem através disso. Purificação vem através disso. A espada adentrar em nossos corações. Muitos conhecem o nome de Martinho Lutero, o grande nome, um dos nomes da Reforma Protestante. E é interessante que, como ele começou a sua vida, como alguns de nós também, ele estava faminto por Deus, e ele fez jejuns extremos até desmaiar, dormia nu no chão frio, inclusive desenvolveu sérios problemas respiratórios por causa disso, para ter a mortificação da carne, se batia e assim por diante, como é chamado as mortificações. E isso alguns de nós já também fizemos esses extremos. E ele lia os livros de místicos para ter um encontro com Deus, fez tudo com um coração puro para Deus, jejuando até desmaiar. Olha para você ver, que lindo. Só que qual foi o resultado disso? Nada. Não teve um encontro com Deus. Então ele, revoltado, larga tudo, se tranca num quarto, começa a ler a palavra de Deus. E ele começa a ler de Gênesis até Romanos. E chegando em Romanos, sem parar de ler, chegando em Romanos, ele encontra aquele famoso versículo, que o justo viverá pela fé. Aquilo foi o primeiro impacto na vida dele. Aquele foi o primeiro impacto na vida dele. Só que o que mais impactou ele foi quando ele viu que o pecador, ele é justificado pela fé. Isso assustou mais ainda ele, porque a justiça de Deus nos envolve em pecado. Ele não pede para a gente ser santificado e a justiça de Deus vai vir sobre nós. Não. A única maneira de a gente ter a justiça sobre nós é através da fé. É a única maneira. Porque nós não podemos fazer nada. Nada. Nós não podemos abrir o mar. Nós não podemos enviar as pragas. Nós não podemos fazer o maná cair do céu. Nós não podemos fazer nada. Se nós queremos fazer qualquer coisa, nós morremos afogados no mar. Ele pede para a gente se aquietar perante o mar. E o mar vai ser aberto perante nós. Nós não temos como fazer nada. Não temos como. Olha os salmos que a gente citou, o capítulo 40. Olha o primeiro versículo. Esperei confiadamente, e o Senhor atendeu às minhas súplicas, me tirou do lamaçal que eu estava envolvido e firmou meus passos sobre a rocha. Não tem como. Nós não conseguimos. Porque como que nós estamos? Mortos em nossos delitos e pecados. Isso foi um confronto para a vida dele. Então, quando ele leu Romanos, e ele chegou no capítulo 7, ele viu que nós não fomos regenerados para viver de acordo com a caducidade da lei, mas sim em novidade de vida. Olha para você ver. Isso chocou ele, trouxe um impacto tão grande na vida dele, que ele falou, eu tenho que contar isso para todo mundo. Então tudo girou em torno dessa justificação pela fé. Não adianta eu destruir o meu homem exterior, porque o problema é interno. O problema é interno. E o único que pode fazer esse trabalho é quem? O Espírito Santo de Deus. Não tem outra pessoa. E como é que você acha que ele faz esse trabalho? Como é que você... Qual que é? Até que horas? Hã? Até que horas que... Não tem graça, não. Vocês vão estar todo mundo em pecado. De fechar a Bíblia, que senão já deu. Quando eu olho ali, já dá 11h30. Para a gente finalizar. Depois continua a sua leitura em Mateus capítulo 4 em diante. Nosso Senhor Jesus sai da tentação, cheio do Espírito Santo, foi assistido pelos anjos. A primeira coisa que ele faz é ir para uma sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, ele abre o livro de Isaías no capítulo 61.
quando ele abre o livro de Isaías, ele podia ter aberto no 53, aberto no 42, que é tudo sobre ele. Ele é o servo do Senhor, com S maiúsculo. Ele abre no capítulo 61. Quando ele abre no 61, o que está escrito lá? O que está escrito no capítulo 61? No início. Eu sou o ungido do Senhor. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo sobre mim. Então, olha para você ver. Jesus venceu tudo. Teve a vitória nesses 3 anos. Mudou a história da raça humana antes de Cristo e depois de Cristo, usando unicamente 2 coisas, que são uma: a palavra de Deus e o Espírito dele. Essas 2 coisas combinadas. Aí, você finaliza aí os evangelhos, a história de Jesus maravilhosa. Só que o que tem a ver isso conosco? Olha para você ver Lucas, capítulo 1, versículo 8. Lá fala que o mesmo Espírito que estava em Jesus e o mesmo poder que Jesus recebeu iria ser derramado em nós. Isso acontece imediatamente em Lucas capítulo 2, o dia de Pentecostes. Então nós recebemos já o Espírito naquele dia. Não vai descer o Espírito de novo. O Espírito já está em nós. Nós já somos o templo do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo exorta aos coríntios, tão claramente no capítulo 6, vocês estão se embriagando, tendo imoralidade sexual, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito de Deus? Vocês não podem fazer qualquer coisa. Igual a gente já disse, não tem nada sagrado nesse mundo. Esse local não é sagrado, nada é sagrado. A única coisa sagrada é você. Porque você tem o sagrado dentro de você, que é o Espírito. Então qual que é o único trabalho do Espírito? É te arrepiar? É te trazer o quê? Qual que é o único trabalho do Espírito? O único trabalho do Espírito é levar Cristo para você. Lembra quando nosso Senhor Jesus estava premeditando a sua saída da terra, através da sua morte? O que ele falou? Não se preocupem, eu deixo-vos um igual a mim em todas as coisas. E o papel dele é me glorificar em vocês, em nós. O único papel do Espírito Santo é pegar a glória de Cristo e levar para nós. Aí entra aquele texto que a gente citou, 2 Coríntios 3,18. Contemplando como por um espelho a glória do nosso Senhor, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai pegando um pouco de glória e colocando em nós. Isso é o que alguns chamam de se encher pelo Espírito. Você vai sendo cheio do Espírito, cheio da glória do Senhor, sendo restituída de pouco em pouco, à medida que você está vendo ela. Mostra-me tua glória, Deus mostrou. O que você vai fazer com ela? Você tem que internalizar ela. Você tem que meditar nela para ela transformar você em quê? Em Jesus. Em Jesus. E quando você for transformado em Jesus, você vai ser o quê? A glória de Deus, ou o que alguns chamam também de luz na terra. Você vai ser a luz na terra se você tiver quem? A luz em você. A glória de Deus em você. Aí você vai fazer isso na vida de outras pessoas. E vai fazendo isso na vida de outras pessoas. E vai virar uma escadinha. Então a situação atual que nós estamos como igreja é porque nós não temos tido a restituição da glória de Deus em nossas vidas. Porque se nós temos a restituição da glória de Deus em nossas vidas, é eu. Qual que é o papel dessa restituição da glória de Deus em nossas vidas? Vida. Nele estava a vida. Cura, transformação, mudança de mente, mudança de coração. O coração corrompido vem o quê? Ciúmes, inveja, latrocínio, assaltos, prostituição, avareza, soberba. Um coração trocado, que tem os frutos do Espírito, tem o quê? Longanimidade, você não se irrita. Manso, humilde, você não se ensoberbece, você não deseja nada. Olha Davi no Salmo 131. Eu não tenho um olhar altivo, eu não desejo grandes coisas. Pelo contrário, eu me sinto acalentado como uma criança no seio da mãe. Estou sustentado em tudo. Eu não desejo transformar a pedra em pão. Eu não desejo agir com a minha força. Eu não desejo agir com as minhas estratégias. Eu me esvazio por inteiro e só recebo a palavra e a palavra flui em mim. Então é isso. É muito simples. Tudo se resume na palavra e no relacionamento através da palavra com o Espírito. E o Espírito traz Jesus para as nossas vidas. Caso contrário, perca de tempo, ativismo, faz um monte de coisa, lê um monte de coisa, age um monte de coisa, fala com um monte de gente, o resultado é o quê? Relacionamento, clube social. Troca o nome de igreja e coloca clube social.
É a única coisa. O que vai sustentar nós vai ser churrascos, confraternizações, e não vai ser a comunhão única com Deus. Porque tem que ter outra coisa, tem que ter o pão, porque a pedra não é suficiente. Não é suficiente. Vai querer assistência de Deus, porque a comunhão através da palavra não é suficiente. O está escrito não é suficiente. Nunca vai ser. Se nós não estivermos nesse relacionamento diário. E depende de cada um de nós. Cada um de nós, porque é um corpo. Todos foram batizados em um só Espírito. Um só Espírito. Se todos são batizados em um só Espírito, nós nascemos em um só Espírito, nós falamos em um só Espírito. Todos falam a mesma língua. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Todo mundo se entendia de diversas maneiras, de diversos lugares diferentes. Por que todo mundo vai se entender? Uma só mente. Todo mundo pensa igual. Todo mundo pensa da mesma maneira. Porque nós temos a mente de Cristo. Então pense nisso. Reflita, não vai para o emocionalismo. Isso é disciplina aos pés do Senhor. Concentração nele. Não se perca. Não se perca. Cultive o seu coração. Arranque, despoja seu coração de tudo que está envolvido com você. E encha ele através da palavra. Pai, nós clamamos em teu nome para que o Senhor continue, Pai, a nos fortalecer, continue a revelar mais o teu Filho. E nós pedimos para que o Senhor, Pai, venha estar nos concentrando, Pai, na tua palavra, venha estar tirando as distrações, a superficialidade, o emocionalismo. E nós queremos que a tua palavra seja cultivada, Pai. O Senhor é o nosso agricultor, o Senhor é o nosso pastor. Cultive as sementes, Pai, em nossos corações. Não nos deixe afastar da tua palavra. Não nos deixe, Pai, perdermos as sementes. E nós pedimos, Pai, para que elas criem raízes, para que elas frutifiquem muito, Pai, para que nós possamos, Pai, alimentar os nossos irmãos, alimentar as pessoas que estão aí fora sedentas por Ti. É o que nós clamamos em Teu nome. Amém.